Então, nós vamos apresentar sobre a doença do pâncreas e vias biliares. Eu vou falar sobre os principais sintomas. Nele, o que o livro trouxe foi a dor. Pode parecer uma coisa besta, ou uma coisa sem sentido, ou de menor importância, mas a dor, ela normalmente é o motivo que levou o paciente até a consulta. Então, para o paciente, aquilo lá estava incômodo, aquilo lá estava debilitando ele de alguma maneira. E agora vai do médico conseguir identificar e diagnosticar essa dor do paciente. Com isso, nós temos aquele amado decálogo da dor que aprendemos em IPM2, né? Que está ali para nos orientar e questionar e direcionar as perguntas e o direcionamento da dor do paciente. Sendo assim, ela é dividida em três. Temos a visceral, a parietal e a referida. Quando falamos em dor visceral, ela é uma dor que o paciente não consegue descrever com clareza. Ela é uma dor mais profunda e mal localizada, e também ela é caracterizada como surda, ou seja, que é aquela que o paciente não consegue descrever ela com muita clareza. Essa dor visceral, ela é a primeira manifestação em doenças intraabdominal e tem uma longa duração. Já na dor parietal, ela já é ao contrário da visceral. Então, ela já é uma sensação dolorosa, aguda e bem localizada. Quando falamos em dor referida, é realmente onde o paciente está referindo aquela dor. Muito comum, aqui, um exemplo também na região epigástrica, o paciente está referindo a dor ali. Tem esses três tipos de dor, mas não quer dizer que elas vão acontecer de maneira única. Pode sim acontecer as três de uma vez. Exemplo, na colicistite aguda, que vai ter uma inflamação da vesícula. O primeiro sintoma, a primeira coisa que o paciente vai relatar é uma dor epigástrica, ou seja, é a dor visceral dele ali, mas na região epigástrica. Aquela inflamação, ela vai se estender para todo o peritônio, passando assim a ser uma dor parietal, que vai se lateralizar lá para o quadrante superior. E o paciente também pode referir essa dor na escápula direita. Então, assim, a gente conseguiu abordar as três dores apenas uma única doença, que foi a colicistite aguda. Eu separei os sintomas da pancreatite e da colicistite em dois grupos. Esse primeiro é referente à pancreatite. Nele tem a anorexia. Esqueci de chamar assim, né? Tem a anorexia. Essa anorexia é por conta que o paciente, por estar tendo uma dor, estar tendo um incômodo, ele prefere não se alimentar para ele não sentir aquela dor, porque quando ele come, piora. Então, ou até mesmo quando ele se alimenta, ele tem uma má absorção dos nutrientes. Então, isso também desencadeia para a perda de peso. E não podemos esquecer dos nossos pacientes etilistas. Então, que eles preferem beber a comer. Então, a anorexia está presente na pancreatite. Então, às vezes, o paciente ele beber, prefere ingerir álcool, porque naquele momento que ele estava ingerindo, doeu, mas depois ele passa, ele esquece daquele dor dele. Então, isso pode também gerar a anorexia. A febre é comum, muito comum, e alerta o médico e o paciente que alguma coisa está acontecendo ali de errado. E essa febre, ela tende a melhorar quando você começa a tratar aquele quadro. Então, se a febre não melhorou, peraí, ainda tem alguma coisa errada. Temos também a diarreia, que ela é mais incomum quando se trata de pancreatite, mas antes eu vou falar da náusea do vômito. Então, como já foi falado, se ele tem anorexia, ele está perdendo peso, ele está deixando de comer por conta da dor. E quando ele come, vomitar alivia aquela dor. Então, para o paciente, a êmese vai aliviar a dor, os sintomas que ele está sentindo no momento. Nós temos um tipo de êmese chamado vômito fecaloide, que quando começa a ter indícios e resquícios biliares. Então, geralmente, porque teve uma obstrução ou paralisação intestinal. Então, aquelas fezes precisam sair para algum lugar.
então acaba voltando, conhecido como vômitos fecaloides. Temos também o vômito com sangue vivo. Aí precisa tomar muito cuidado, porque indica hemorragias. Então, é raro, é grave, e aí é um ótimo ponto, muito importante para o médico na avaliação, né, de perguntar os sintomas. A diarreia, ela acontece, um dos motivos, por conta da redução das enzimas pancreáticas. Tendo essa redução da secreção do pâncreas, a secreção exócrina do pâncreas de enzimas pancreáticas, vai ter o que nós conhecemos como esteatorreia, que são as fezes na gordura. Então, não tem as enzimas ali para degradar aquela substância, para degradar aquilo que precisava. Então, vai passar direto. Uma característica é a esteatorreia. Quando nós falamos em... Nossa, eu esqueci de tirar o negocinho de baixo. Quando nós falamos em sintomas de colecistite, é acrescentado mais 2, além daqueles outros falados, que vai ter basicamente as mesmas características, que são a icterícia e o prurido. Quando nós falamos de icterícia, que é o paciente amarelo, ficar com a esclera amarela, ficar com a pele amarela, mais amarelada, é porque vai ter uma obstrução daquele ducto biliar. Com essa obstrução, ele não parou de produzir as enzimas dele. As enzimas, elas só não estão sendo mandadas para onde deveria. Produzindo as enzimas, elas estão ficando ali no ducto, já que ele está obstruído. E aí, elas vão ser absorvidas pela corrente sanguínea. Com isso, pode chegar e pigmentar mucosas, a esclera, por isso que tem o olhozinho ali amarelo, e inclusive a pele. A icterícia e o prurido estão muito associados. Normalmente, as pacientes de 25% a 30% dos pacientes que possuem prurido possuem icterícia. O prurido é a coceira. E é muito desagradável, incapacitante, deixa literalmente o paciente louco. Porque é uma coceira, um prurido constante, que ele não consegue fazer nada para melhorar, e quanto mais ele coça, mais coceira dá. Então, pode levar os pacientes à depressão e até a cometer suicídio. O prurido ainda não é uma causa pré-definida de, não, é isso que realmente acontece. Mas estudos mostraram que, por conta da presença de sais biliares, da mesma forma que os sais biliares levou à icterícia, ele vai estar ali naquela corrente sanguínea e podendo ficar acumulado na nossa tela subcutânea. Estando ali, dá prurido. E eles descobriram isso injetando sais biliares em pessoas sadias. Só que essa presença de sais biliares não é o único fator que leva aquele prurido. Porque, por exemplo, tendo sais biliares ali, vai levar a muita produção e liberação de histamina. Então, histamina também dá prurido. Outro fator que eles associaram foram a esteroides, que no fato de mulheres terem mais pruridos do que homens, desse sintoma ser mais característico em mulheres do que em homens. Outro fato da icterícia, que nós temos a chamada acolia, que são as fezes brancas. Então, é um sintoma que não é o primeiro a apresentar, não é no primeiro dia que o paciente vai revelar aquilo, mas sim uns 2, 3 dias. Porque as fezes produzidas que possuem a pigmentação vai estar normal. Só que as que foram produzidas depois daquela obstrução biliar, ela não vai receber a coloração, a pigmentação. Por isso que vai ser as fezes brancas, com o nome de acolia. Quando falamos em principais exames, eu não vou entrar nas doenças ou que cada exame é feito para cada doença, porque senão também fica muito longo e a gente já vai falar das doenças mais para frente. Mas o que eu queria falar é que em 1960, esse sistema biliopancreático, ele era deixado de lado, não tinha tanta visão ou tanta importância para ele. Então, assim, os métodos diagnósticos que ele tinha eram muito, muito restritos. Só que em 1970 surgiu esse lindo e maravilhoso exame, que o nome é ótimo para a gente colocar em um cachorro, que é a colangiopancreatografia retrógrada endoscópica. Ele, a partir de 1970, que foi quando ele surgiu, foi revolucionário para esse sistema biliopancreático. Porque nesse exame consiste que o paciente precisa estar sendo sedado,
Então, é introduzido pela boca do paciente um tubo flexível, que ele é chamado de duodenoscópio. E a diferença desse tubo para o tubo da endoscopia é que a câmera fica do lado e não na ponta. Essa câmerazinha, esse tubinho na lateral, permite que entre no ducto biliar. E, estando lá, o médico pode injetar um contraste e, assim, fazer uma radiografia, como tem na imagenzinha mostrando já com o contraste, o que vai indicar se tem uma obstrução ou não. E esse exame, ele também é terapêutico, porque ao fazer ele diagnosticar, você já pode fazer a conduta. Não é aquela demora, exemplo, fiz a tomografia, para daí para aí ter o diagnóstico, para aí eu realizar a conduta. É mais uma coisa terapêutica. Só que esse exame, ele é feito pelo SUS, só que nós temos um problema, não é toda cidade, não é todo lugar que possui. Então, e ele é um exame caro, precisa de profissionais capacitados para isso. Então, normalmente é em grandes centros. Eu não sei dizer se Mineiros tem, até onde eu pesquisei, eu não tinha, eu não, assim, até o que foi me falado, não há. A tomografia computadorizada, ela já é um exame mais acessível, é pelo SUS, é um exame rápido. Geralmente, o paciente ele não precisa estar sedado. O problema da tomografia, ou não, é que pode ou não usar contraste. E há algumas pessoas que possuem reações alérgicas ao contraste. Então, corre esse risco. É raro? É, mas pode acontecer. Nem toda tomografia precisa ser contrastada, precisa ter o contraste, mas quando se fala em abdômen, o indicado é pedir a tomografia com contraste. Saindo da tomografia, nós temos a ultrassom abdominal. A ultrassom, ela sim, é um exame mais, como eu posso dizer, mais rápido, porque o médico, se ele tem a garantia, se ele quer, poxa, já tenho que o ultrassom está disponível, já vou passar aqui. Mas o paciente precisa de um preparo, exemplo, tomar o Luftal antes. Então, o ultrassom, ele é dividido no superior, em inferior e em total. O superior vai pegar os órgãos, incluindo o pâncreas e a vesícula biliar, o inferior mais para sistema urinário e para sistema reprodutor, e o total vai pegar os dois. A ultrassonografia, ela é usada para diagnóstico de várias doenças, só que ela não é tão precisa como a tomografia e como aquele primeiro nome gigante que eu citei, e como a ressonância magnética, que é o que eu vou falar agora. A ressonância, ela não usa radiação. Ela funciona como ímãs que vai pôr os prótons presentes no nosso corpo de forma alinhada. Ela produz um barulho horrível, demora, ela também tem pelo SUS, só que é um exame caro e é um exame que nem todo hospital tem, então demanda um pouco mais de tempo, enquanto a ultrassonografia, às vezes, o hospital possui, e a tomografia também. E a ressonância, ela é bem mais precisa comparada com a tomografia. Só que tem esse imprevisto, o tempo. Então, se é uma coisa crônica que tu imagina, não, dá para esperar, dá para o paciente fazer via particular, dá para o paciente se deslocar da cidade que ele está para outra para fazer, ótimo. Mas, às vezes, não tem, o paciente não tem uma condição socioeconômica suficiente para isso. Mas ele também é um exame muito utilizado para diagnósticos de patologia e algumas, inclusive patologias raras. Essa endossonografia é engraçada porque eu achei que era uma endoscopia, lendo agora o capítulo antes de estudar, é uma endossonografia, que é uma endoscopia com ultrassom. É semelhante ao transvaginal, o que é semelhante ao transvaginal por o fato de usar o ultrassom. Então, é inserido um endoscópio com a ultrassonografia. Também é um exame muito preciso, só que ele é mais direto, ele é mais preciso para determinadas patologias.